E agora nós teremos a estreia do quadro Municipalismo em Foco. Vamos falar aí sobre as estratégias e tudo que é articulado nos bastidores da política. E quem vai falar com a gente, quem vai conduzir esse quadro a partir de hoje é a Gisele Tonches, que fala direto de Lourdes, interior de São Paulo. Gisele, seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Gil. É um prazer estar aqui participando com vocês da Guardiã de Notícias. Tá tudo bem. Uma prévia sobre você. Você foi, durante 2 mandatos, você foi vereadora e também foi ex-prefeita do município de Lourdes, aí em São Paulo, né? Você é ex-prefeita do município de Lourdes e é consultora na Confederação Nacional dos Municípios desde 2021. Neste nosso quadro, nós vamos tratar exatamente sobre essas questões das necessidades dos municípios, o que a Confederação pode fazer para ajudar. Nesse último ano que passou, né, Gisele, a gente teve, os municípios ficaram meio que largados, então eles tiveram que se reunir em vários cantos. No interior de São Paulo teve reunião, aqui em São Paulo também teve, enfim, se reuniram para todo canto aí para tentar buscar forças. Vamos falar um pouquinho sobre o que nós vamos trazer neste quadro e o que isso pode afetar na vida dos municípios, como que a gente vai poder ajudá-los. Vamos lá, Gisele, o quadro é seu. Então, Gil, eu fui 2 mandatos vereadora na cidade de Lourdes. É uma cidade pequena aí no interior, na região de Araçatuba. Depois eu fui prefeita de 17 a 2020. E uma prefeita bastante briguenta pela pauta municipalista, sempre empenhada, apesar do tamanho do meu município, de ser pequeno, mas sempre empenhada nessa questão de trabalhar em grupo. Hoje a gente consegue muita coisa sozinho, mas quando a gente vai em grupo, a gente consegue mudar muitas realidades aí. E aí eu conheci a CNM, que é uma entidade que ela apoia os municípios. Ela trabalha pela pauta municipalista. E com o apoio delas, eu comprei uma briga muito grande na época com o Rodrigo Maia, por conta de uma PEC, e consegui a assinatura de mais de 500 prefeitos, na época, numa carta em apoiamento para que essa PEC fosse posta em votação. E depois também veio o Guedes, querendo acabar com os municípios com menos de 5 mil habitantes, dizendo que eles eram a causa do país estar nessa situação, na situação que se encontrava. E a gente conseguiu mostrar que não, que na realidade os municípios, mesmo menores de 5 mil habitantes, não são eles a causa do que o Brasil enfrenta hoje. Muito pelo contrário, o município tem uma estrutura, ele consegue cuidar com muito carinho de todas as coisas que acontecem e sem dar realmente esse gasto gigantesco que eles queriam dizer que representava. Até porque a distribuição do FPM também não ia ser uma coisa muito legal. Ela não ia ser por pegar todos os 4 municípios pequenos agregados ao grande e implementado. Ela seria por habitantes, quer dizer, o município que recebesse esses municípios ele ia ficar com muito mais pessoas e com muito menos recursos para cuidar de todo mundo. E A aí gente teve, desculpe, a gente teve aqui em São Paulo, na semana passada, se eu não me engano, eu estou meio perdido com o tempo aqui, o Congresso dos Municípios aqui, né, do estado de São Paulo, e a gente percebeu que cidades pequenas sofrem muito, como você mesma disse, né? Sozinhos é um pouco difícil. Aí valorizaram muito a questão dos consórcios, onde todos se unem na região e vão em busca de verbas, de solicitações, de novas coisas, novidades, inovações, enfim. No Congresso a gente percebeu que muitas cidades, às vezes com 5, 4 mil habitantes, eles sofrem demais, porque mais do que passar a canequinha, como disse o Gilberto Kassab na ocasião, sozinhos eles não conseguem nada e também não são nem ouvidos, tão pouco atendidos, né? Então, essa é a importância dessa questão dos municípios trabalharem em conjunto ou ter mais conhecimento para buscar os recursos. Você disse sobre o recebimento de uma verba, você pôs até a sigla. Para quem está nos acompanhando, nem todo mundo sabe o que é. Queria que você explicasse o que é e como que o município consegue receber essa verba. Tá. O FPM é um fundo de participação dos municípios. Então, todos os municípios, de acordo com a quantidade de habitantes, eles recebem um percentual todo mês.
Então, até 10 mil habitantes é 0,2, depois 0,4, 0,6, 0,8, e depois de uma certa quantidade de habitantes, estabelece o mesmo valor para todos os municípios. E esse valor, o prefeito tem que gastar até 50%, ele pode gastar até 50% com folha de pagamento. Até 15%, no mínimo 15% com saúde. E olha, prefeito nenhum consegue gastar 15%. Eles gastam 20%, 25%, 28%. Tem município gastando 30% do FPM com saúde. E 25% é obrigatório para a educação. E o que sobra? Se você pega aí uma prefeitura equilibrada com 45% de folha, mais 25% gasta na educação e 20% de saúde, o que gasta para ele fazer infraestrutura, mobilidade urbana, todas as outras coisas que envolvem o município, cultura, não sobra quase que nada. Então, ele tem que correr lá no Congresso, atrás dos deputados federais, pedindo emenda, ir aos ministérios, vir aqui no governo do estado de São Paulo, pedir apoio aos deputados estaduais. Então, esse FPM é um fundo que todo município recebe e que vai ser prejudicado em algumas partes agora por conta de algumas ações que aconteceram em Brasília. Por exemplo, a isenção de até R$ 5.000 do salário mínimo impactou grandemente na receita dos municípios, porque é um recurso que deixa de ser arrecadado e eles deixam de receber. Então, isso impacta muito. Então, nós briga muito por isso. E vale lembrar também uma informação importante que você trouxe: quando o censo ano passado fez uma recontagem, muitos municípios ficaram bravos porque o censo veio com um número bem inferior à população. Aí o pessoal da cidade, não entendendo sobre o assunto, falou: vai ficar bravo por quê? Bobagem, né? Só porque o censo falou que nós somos em 4.000 e nós somos 4.500, que diferença faz? Exatamente, a diferença está aí. As prefeituras não estavam brigando por números que são divulgados pelo IBGE. Eles estavam brigando porque eles caíram numa classe mais baixa e passaram a receber menos dinheiro. Então, às vezes, até essa falta de informação para a população prejudica nessa comunicação. O prefeito reclama, a população não entende do que ele está reclamando e não faz ideia por que está faltando dinheiro, né? Então você já explicou, é justamente por causa disso, porque a média do dinheiro remetido é por conta do número de habitantes. E quando você classifica, porque a base é do IBGE, você classifica que tem menos, é óbvio que você vai receber menos. E vários municípios ficaram super bravos, porque a maioria perdeu aí. Teve região, por exemplo, na região de Campinas, uma média de 5, 6 mil habitantes a menos. Só que naquela tabela ele podia ter caído, com a grande maioria, caiu para uma tabela abaixo. Isso prejudica, né? Aí não tem dinheiro. Foi um ano difícil, porque também não teve emendas para os municípios. Quer dizer, é bem complicado, né, Gisela, essa situação, mas ela precisa ser explicada. Eu acho que esse é um dos focos aqui do quadro Municipalismo em Foco, que é mostrar exatamente como que o município consegue gerar essa máquina chamada governo, né? Você já teve essa experiência. E é muito legal que é aí que entra a confederação. Por exemplo, esses municípios perderam em média 4 milhões de reais. Imagina, você dorme dia 28 de dezembro com o orçamento e você acorda dia 2 de janeiro com 4 milhões a menos no seu orçamento. Então, o que a CNM fez? Ela brigou para que, lá em Brasília, através de uma PEC, que esse recurso fosse descontado em 10 parcelas. Ou seja, eles perderiam 10% a cada ano. Isso para eles poderem criar novas fontes de recurso e também para eles poderem fazer uma programação aí nos próximos anos, porque eles saberiam que cada ano eles teriam 400 mil a menos dentro do orçamento. Então, aí que entra a CNM. A gente brigou e conseguiu que essa perca de 4 milhões por município não caísse de uma vez, ela fosse quebrada em 10 anos. Então, cada ano, esses mais de 90 municípios recebem 400 mil a menos. E isso faz diferença, principalmente se for um município pequeno. Diferença, nós vamos fazer o seguinte, Gisele,
A partir da semana que vem, todas as quartas-feiras, mais ou menos nesse horário, porque a gente vai estar na região falando sobre o assunto, você vai vir com essas novidades sobre essas questões. Nós somos assistidos por diversas cidades e muitos prefeitos precisam de informações, vereadores e principalmente a população entender, porque às vezes não é por falta de comunicação, é que a gestão pública ela é difícil de se explicar e principalmente de se fazer. E às vezes o gestor ele não consegue passar para a população as dificuldades que ele está tendo numa obra, as dificuldades que ele tem para fazer a folha de pagamento, uma reforma ou tudo mais. Muita gente acha que, por exemplo, não tapar o buraco na rua. Às vezes precisa de licitação, às vezes precisa de tanta coisa que o prefeito não tem como fazer, ele não tem verba, ele não tem onde buscar, ele não tem como fazer. E é muito importante que as pessoas entendam que existe uma confederação que ajuda, existem mecanismos, mas que isso também precisa ser feito de uma forma que não é tão rápida. Não é como chamar o pedreiro, né, que estourou o cano da minha casa, vai lá, arruma e depois eu te pago. Não é bem assim, né? A história é bem diferente. Eu queria que você desse suas considerações para que na semana que vem a gente voltasse efetivamente com o quadro focados aí num assunto sobre essas questões todas que nós vamos abordar a partir de agora, Gisele. Gil, e a CNM ela fica em Brasília, mas nós temos aqui em São Paulo a APM, você foi lá no Congresso, Associação Paulista de Municípios, que ela também briga muito aqui no estado de São Paulo. E eu queria agradecer essa oportunidade de estar participando, de estar levando para as pessoas essas informações, porque às vezes, como você disse, o prefeito não quer fazer. Às vezes a gente demora 2 anos para terminar uma licitação, porque você recebe o recurso do governo, você vai fazer a licitação de uma obra, aí vem uma impugnação de uma outra empresa, e até você regularizar, esse dinheiro até desvalorizou. Então, assim, não é fácil realmente, mas é gratificante a gente poder participar do executivo, deixar nossa marca e compartilhar um pouquinho dessas informações aqui com você, com os nossos ouvintes. Vai ser um prazer. Gratidão pela oportunidade. Eu espero que a gente possa trilhar aí um bom caminho e estar esclarecendo muitas coisas para os nossos ouvintes. Tá certo, Gisele Tonches, você está em Lourdes, né? Lourdes, quantos quilômetros aqui de São Paulo, hein, Gisele? 589 quilômetros. Tá longe, mas com tecnologia você está super perto. Estará conosco aqui todas as quartas-feiras, trazendo essas informações. Bem bacana, é muito legal falar sobre isso. Só para fazer um complemento, você falou sobre essa questão, por que o prefeito não faz? Outro dia um prefeito nas suas redes sociais postou um pedido de não sei quantos milhões que o deputado aceitou de emenda parlamentar. As pessoas acharam que era só entregar aquele pedido e que o dinheiro já estava na conta. Mal sabiam eles que era só um requerimento, era só um pedido. O fato do deputado ter aceito, às vezes até por educação, né, não significa que o dinheiro já fosse remetido aos cofres públicos municipais. E aí criou uma confusão na cidade, que falaram, cadê os 7 milhões que o prefeito pegou do deputado? O deputado nem mandou, o prefeito só pediu, mas só porque tinha um documento criou-se essa questão. Mas a gente vai explicar tudo aqui no quadro Municipalismo em Foco com Gisele Tonches, toda quarta-feira, aqui na Guardiã. Obrigado, viu, Gisele? Que quarta-feira que vem você está de volta comigo aqui. Gratidão. Aquele abraço.